Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, os versos de 1 a 3. Diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou no Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vamos orar. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma vez nos reunir aqui neste lugar. Obrigado por Tua palavra, Senhor. A Ti a confiamos, para que o Senhor possa mais uma vez usar de misericórdia para conosco e explicá-la a nós, Senhor. Tira de nós toda distração, toda preocupação, todo tipo de inquietação interior, Senhor, que neste momento nós possamos estar aqui completamente para ouvir o Senhor, não perder os detalhes da Tua palavra, Senhor. Prepara o nosso coração, os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos verdadeiramente ouvir, não apenas como um momento de estudo, Senhor, mas ouvir a Tua viva palavra, aquela que é capaz de penetrar e trabalhar as nossas vidas. Confiamos-nos a Ti e Te agradecemos, Senhor, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, com a graça do Senhor, nós vamos continuar na exposição da carta aos Hebreus. Nós iniciamos no momento passado as 7 glórias de Cristo, que nós vemos aqui nesses 3 primeiros versos, né? E devido a um preâmbulo ali que nós fizemos no momento anterior, nós só fizemos então a primeira glória, só citamos a primeira glória, montamos o quadro e então expomos a primeira glória. E eu já gostaria de ir diretamente à segunda glória então, e os irmãos podem ir tomando nota de acordo com o que o Senhor nos direcionar. A segunda glória então, apresentada aqui, é que Ele é o Criador do universo. A primeira glória, se os irmãos se lembram, Ele é o herdeiro de todas as coisas. A segunda glória, Ele é o Criador do universo. Então vejam, irmãos, que o Espírito Santo, Ele constrói uma linha preciosa, né? Aonde tudo começa? Começa nos mostrando que o Filho é o herdeiro de todas as coisas. E isso, irmão, dá sentido a tudo que foi criado. Tudo que foi criado por causa de Cristo. É para Ele. Ele é aquele em quem o Pai tem todo o prazer e deseja dar a Ele todas as coisas. Então, é aí, na eternidade, que nós começamos. Antes do princípio de qualquer outra coisa. Ele é o herdeiro de todas as coisas. E esse que é o herdeiro, esse que é o Filho herdeiro de todas as coisas, Ele também é o Criador. Então, o Filho herdeiro é o Filho Criador. Por meio dele, todas as coisas vieram a existir. Não existe nada neste universo criado que não tenha sido feito através do Filho. Porque tudo foi feito para Ele e também tudo foi feito por meio dele. E eu gostaria de ser bem direto, já que, graças ao Senhor, esse texto é um texto que nós já temos nos debruçado ao longo desses anos. Eu gostaria de ir a alguns versículos no Novo Testamento, há muitos, eu selecionei apenas alguns, que se encaixam dentro dessa segunda glória. Ele é o Criador do universo. Então os irmãos podem ir comigo em João capítulo 1. João capítulo 1, vamos ler
dos versos 1 a 3. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós estamos antes do princípio de Gênesis, nós estamos no princípio eterno. E nesse princípio eterno, o Filho é o herdeiro, e por meio dele tudo passou a existir. Lembra lá de Gênesis, na criação? Aquele haja de Deus é o Filho criando. É o Filho quem cria todas as coisas, e para ele são todas as coisas. Olha também o verso 10 comigo, irmãos, desse mesmo capítulo. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então são passagens conclusivas, nós não temos muito o que acrescentar, a palavra é clara, tudo foi criado por meio dele. E para concluir essa segunda glória, Colossenses capítulo 1 também, os irmãos hão de se recordar que eu disse que essa passagem é a única que podemos colocar ao lado de Hebreus 1, no que toca às glórias de Cristo. Colossenses 1, nós vamos ler apenas o verso 16. Colossenses 1, 16. Diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então você vê que o Filho tanto é o Criador como o herdeiro, bem exposto aqui nesse versículo. Então esse verso ainda acrescenta-nos algo mais. E o que ele acrescenta? Que não apenas o universo visível foi criado por meio do Filho, as coisas invisíveis também. Toda essa ordem que encontramos no mundo espiritual, ela também existe por causa do Filho. Todos os seres, tudo é por conta dele. É por isso que nós vemos essa relação dos anjos com o Senhor, quando ele estava aqui encarnado. Os anjos, sempre esses movimentos dos anjos, né? É por isso, porque eles são para o Filho também. Tudo é para Cristo. Irmãos, isso parece algo tão elementar, mas é muito diferente do que temos ouvido em alguns púlpitos por aí, ou na maioria dos púlpitos, onde o homem é o centro e tudo foi criado para ele, né? E você escuta aquela coisa romântica: você é lindo, você é capaz, você pode, tudo é para você, essas coisas que enchem o ego. Tudo não é para você, irmãos, tudo é para o Filho. O Filho é o herdeiro de todas as coisas, né? E nós, por causa do Filho, ocupamos um lugar, irmãos, maravilhoso. Então veja, nós não somos descartáveis. Por causa do Filho, nós ocupamos um lugar, irmãos, de cooperação com Ele, como corpo dele. A igreja, diz Paulo, é a plenitude de Cristo. Isso é algo, irmãos, inimaginável quando nós pensamos em quem o Senhor é. Inimaginável. A igreja é a plenitude daquele que a tudo enche, diz Colossenses capítulo 1. Então, irmãos, é tremendo. Então, quando nós vemos o lugar de Cristo, aí também, irmãos, nós encontramos o nosso lugar também, mas não no centro. O Filho é o centro. O Filho é o centro do nosso reunir, irmãos. O Filho deve ser o centro das nossas famílias. Sem falar da nossa vida pessoal, de devoção, de amor, deve ser o Filho. Nós não somos apenas trabalhadores, nós somos para o Senhor. E através dessa contemplação do Senhor, dessa visão do Senhor, de estar ali com o coração nele, tudo mais emana, inclusive o nosso serviço ao Senhor. Então, das nossas famílias, irmãos, do nosso viver comum diário, né? Tudo é para o Filho, tudo. Em tudo dai graças, e tudo é para o nosso Senhor. Então, muito claro que o Filho é o herdeiro e o Filho é o Criador. Vamos à terceira glória. A terceira glória, podem retornar comigo lá em Hebreus, né, para que vocês vejam no texto mesmo.
Os irmãos podem colocar terceira glória, ele é o resplendor da glória. Ele é o resplendor da glória. Então, irmãos, é outra glória tremenda, irmãos, tremenda. Essa palavra resplendor, ela também fala de refulgência. Ela fala é como a figura do sol e os raios do sol. O Filho é esse raio de sol. É de onde toda a glória de Deus emana, manifesta-se. Essa palavra, né, irmãos, glória, que é uma palavra tão indefinível quando nós lemos nas Escrituras, né? Ela não é uma coisa. A glória é uma pessoa. Toda a glória de Deus, ela é manifesta por meio de uma pessoa, o nosso Senhor Jesus. É por isso que, e aí os irmãos podem registrar esse texto, nós não precisamos nem ir lá, que é um texto que temos conhecido. Tiago capítulo 2, verso 1. Tiago, irmão do Senhor Jesus. E muito interessante, porque Tiago, ele não apenas participou dos anos de ministério público do Senhor, os 3 anos e meio, mas ele foi aquele que conheceu os anos ocultos da vida do Senhor. Aquilo que não foi deixado registrado para nós, Tiago provavelmente participou de parte desses anos ocultos. E sabe o que ele vai dizer? Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus, Senhor da glória. Então, o próprio Tiago, e nós sabemos que lá no original não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus, a glória. O nosso Senhor Jesus, ele é a própria glória. E Tiago, então, conhecendo esse irmão, nosso Senhor Jesus, seu irmão na carne, ele o chama de a glória. Então, irmãos, quando você olha no Antigo Testamento, todos os movimentos da glória, todo aquele movimento que a glória faz e vem sobre o propiciatório, aqueles movimentos da glória em Ezequiel, agora você está entendendo que essa glória é uma pessoa. A glória é uma pessoa, e tudo que se pode conhecer de Deus é visto nessa pessoa. Então, o ser de Deus que conhece-se perfeitamente, eternamente, ele gera essa imagem, não um tempo, é uma geração eterna, essa imagem que manifesta toda a sua glória. E quem é essa imagem? O Filho. Ele é o resplendor da glória. E eu queria ir a mais um verso nesse ponto, e eu gostaria que os irmãos abrissem comigo. 2 Coríntios capítulo 4. Irmão, se você une esse verso que vamos ler com o que já meditamos no último momento, de que contemplando o Senhor somos transformados de glória em glória, todos aqueles detalhes que colocamos, veja bem, irmãos, o que diz esse verso. Vamos ler o verso 6 apenas, vamos direto. Vamos ler o 5 e o 6. Não, eu vou ter que ler desde o verso 1. Vamos ler desde o verso 1. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, aonde, irmãos? Na face de Cristo. Então, o Filho, o nosso bendito Senhor Jesus, ele é a face aonde a glória de Deus é mostrada, é revelada. Ele é o resplendor, ele é a refulgência da glória. Quarto ponto, quarta glória, então, que encontramos em Hebreus. Ele é a expressa imagem do seu ser.
Vai complementar isso que já temos falado, né? Ele é a expressa imagem do seu ser. Essa expressão que aparece aí, essa frase que aparece no versículo 3 de Hebreus 1, 3, que diz que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, no original, essa expressão, ela seria assim: caráter da hipóstasis de Deus. Caráter da hipóstasis de Deus. Talvez isso não seja tão importante se anotar. Agora, o que eu vou falar a respeito dessa expressão é importante. Caráter da hipóstase de Deus. Porque é dessa expressão, que no grego seria charakter, né? CH, charakter. Dessa expressão é que nós temos no português a nossa palavra caractere. E aqui nós temos então uma boa ilustração para nós fazermos, para entender que o Filho, ele é a imagem expressa do ser de Deus. Porque, irmãos, é como um caractere de um computador, uma tecla, certo? Pensa comigo. Quando você aperta uma tecla do computador, vamos supor que você apertou o T. Na tela, a imagem que é gerada tem que ser um T, correspondente com a tecla que você apertou ali no teclado, certo? Então, o Filho, ele é esse caractere perfeito, exato do ser de Deus. Ele é essa imagem que aparece e que revela toda a glória de Deus que nós vimos no versículo anterior, certo? Então, o Filho é o caractere exato de Deus. Como eu disse, o Senhor, conhecendo-se perfeitamente na eternidade, e aí, irmãos, nossa mente não alcança mesmo. Ele gera algo a partir de si mesmo, essa imagem perfeita, e essa imagem é o Filho, em quem toda a glória de Deus revela-se. Tudo o que de Deus se pode conhecer está revelado na face de Cristo. Se você quer conhecer a Deus, você precisa contemplar Cristo, porque Ele é Deus e porque Ele revela tudo aquilo que Deus é. Então, aquele que nós vemos nos evangelhos, aquele que é revelado nas epístolas, já assunto aos céus, esse é aquele em quem Deus se revela. Então, eu gostaria de colocar alguns versos aqui também para ampliar o nosso entendimento. Vamos a João capítulo 1 novamente. Guarde essa ilustração, irmãos, ela é muito boa, tá? Do caractere, porque ela expressa bem o termo original. João capítulo 1, verso 18. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, quem é esse, irmão? O Filho, o único gerado pelo Pai, nessa geração eterna que nós estamos falando. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Filho é o revelador. O Filho é essa imagem perfeita do ser de Deus. Também nesse mesmo evangelho, no capítulo 14, vamos ler dos versos 5 a 9. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Você está vendo, irmão? Quem vê o Filho, vê o Pai. Replicou-lhe Filipe: Senhor, olha, o Senhor já tinha explicado. E Filipe fala: mas Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aqui que o Senhor diz? Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Olha que interessante, mostra-nos o Pai. Filipe, você não está me conhecendo, não? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Você está vendo, irmão? Quem vê o Filho, vê o Pai, porque o Filho é a expressa imagem do ser de Deus. E ainda um último versículo, novamente Colossenses 1.
verso 15. E aqui fecha então essa questão de uma maneira muito clara, colocando uma expressão aqui maravilhosa. Colossenses 1:15. Este, falando a respeito do Filho, o Filho do seu amor, que aparece no verso 13 aí, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então o Filho é a imagem do Deus invisível. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito foi quem o revelou. Quinta glória. Ele é o sustentador. Ele é o sustentador. Aparece no texto aí, né? De que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Muito especial também essa expressão, que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, novamente, irmãos, nós podemos fazer essa linha, né, que o Espírito construiu até aqui. O Filho herdeiro também é o Filho criador, por meio de quem tudo veio a existir. Mas, irmãos, o Senhor não criou as coisas e deixou aí. Há alguns filósofos, né, que têm essa ideia. Não, Deus realmente ele é o supremo arquiteto do universo, ele criou e agora ele deixou à mercê de suas criaturas. Isso não é o ensino bíblico, irmão. Cuidado, porque esses falsos ensinos têm novamente ocupado os púlpitos de uma maneira bem sutil e vestido de uma maneira mais atraente. Então preste atenção nisso, porque isso é uma heresia. O Senhor não criou o universo e deixou ele ao mercê de suas criaturas. O mesmo Senhor que criou todas as coisas, ele continua sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Se não fosse por conta do Senhor, todo o universo, irmão, deixaria de existir. Ele é a causa de sustentação de todas as coisas. E aqui eu queria colocar uma nota muito importante também e fazer uma pequena diferença aqui com um outro texto que vou colocar. Então, o sentido dessa palavra que aparece no versículo 3, aí Hebreus 1:3, essa palavra sustentando, o sentido dela é que o Filho sustenta ou guia o universo no rumo que quer que ele siga. Vou repetir para que os irmãos possam tomar nota. Essa palavra que aparece em Hebreus 1:3, sustentando, essa palavra significa que o Filho sustenta ou guia o universo no rumo que quer que ele siga. O que nós temos por trás dessas palavras, irmãos? A providência de Deus. Não há acaso, irmão. Não há acaso no universo. Tudo está convergindo para algo, guiado, coordenado, organizado, providenciado pelo Filho. Você compreende? Então, irmãos, esse eterno propósito que o irmão Eliezer tem trabalhado de maneira tão tremenda, esse eterno propósito que conta com a nossa cooperação, é claro, nós nunca vamos eximir a nossa responsabilidade, mas, irmãos, no que toca ao cumprimento dele, irmão, Deus mesmo levará a cabo esse propósito, contando conosco, e isso terá suas implicações e consequências para nós, ou não. Mas no que toca à sua providência, de seu propósito, ele está levando a cabo. Há um calendário divino, podemos assim dizer, e o Senhor está cumprindo cada etapa desse calendário. Nós estamos nos últimos passos dele. Mas, irmão, essa providência que rege todas as coisas traz significado e implicações inúmeras para nós. Não há acaso para as nossas vidas. O Senhor arranja, Ele é um Deus de providência, Ele é um Deus de arranjo, Ele é um Deus que organiza as circunstâncias. Então, irmãos, isso toca, por exemplo, as nossas murmurações. Não é mesmo? Aí está um pontinho só que eu queria deixar aí. As nossas murmurações, sejam com pessoas em contexto que o Senhor nos colocou, e eu me incluo em tudo isso que estou falando, sejam pessoas, sejam ambiente de trabalho, seja ambiente aí fora, que também temos nossas relações aí fora, tudo é arranjado, não há acaso. Porque, por exemplo, muitos entram por vias de dizer, né? Eu ter casado com essa pessoa foi um erro. Eu não deveria ter casado com ela, agora eu vou ajeitar a minha vida.
Aí tenta fazer uma manobra para organizar algo que na verdade estava organizado para tratá-lo, né? Já estava perfeitamente organizado para tratá-lo, né? Mas então, irmãos, pense sobre isso. O universo segue o curso, é sustentado, é guiado pela providência do Filho. Mas aqui também há uma outra palavra que eu queria unir a essa, que se encontra em Colossenses. Novamente, capítulo 1. Nós temos comparado bem com esse texto, né? Colossenses 1. Verso 17. Diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Essa palavra subsiste, irmãos, ela é uma palavra também muito especial e é digna de nota. Já citamos ela em outros momentos, mas eu quero repeti-la. Esse sentido de subsistir, né, significa que é por causa do Filho, é por conta dele, que todas as coisas que você vê no universo, a criação, todas elas se mantêm coesas. Ou seja, se você tirasse o Filho do seu lugar, isso é impossível de ser feito, mas se você tirasse o Filho, todo o universo entraria em colapso. Todo o universo se desintegraria. Tudo isso que você vê posto aí, irmão, não é para você, é para o Filho. Tudo está organizado como está todo o universo, cada coisinha no seu lugar, é por conta do Filho. E se não fosse por conta dele, todo o universo se desintegraria. Esse é o sentido da palavra subsistência. Então o Filho não apenas dá sentido no sentido de dar o curso da criação, mas ele é a causa da criação não entrar em colapso. Irmãos, isso também tem muitas implicações, como por exemplo Romanos 8, quando diz que a criação está gemendo, aguardando a revelação dos filhos maduros de Deus. Por quê? Porque neles Cristo é visto. E todo esse universo que hoje está com essa vestimenta, com essa roupagem velha, vai se revestir com Cristo mesmo. E Cristo será visto em tudo e em todos. É por isso que a criação geme. Irmãos, nós também gememos aguardando por esse dia. A bendita revelação do nosso Senhor. Então não perca isso. Ele é aquele que dá curso à criação e é o sentido para que ela se mantenha em perfeito estado e harmonia como está. O Filho é o sustentador do universo. Sexta glória. Os irmãos podem sempre ir retornando a Hebreus para que você veja no texto, tá? Isso é importante também. Sexta glória. Ele fez a purificação dos pecados. Irmãos, a linha do Espírito é tremenda, porque o Filho é herdeiro, é o Criador, é o sustentador, mas o pecado entrou. Então, a obra de Cristo agora veio. E agora nós chegamos no ponto que toca a nossa salvação. Ele fez a purificação dos pecados. Irmãos, aqui, nessa sexta glória, nós chegamos, preste atenção porque eu falei que nesses 3 primeiros versos nós temos o conteúdo de toda a carta. Todo o desenrolar da carta tem esses 3 versículos como fundamento. Então aqui nós chegamos no encargo central da carta aos Hebreus, nessa glória aqui, no encargo central da carta aos Hebreus. E sim, irmãos, é uma carta que fala de recompensa, que fala de reino, mas essa não é a carga central de Hebreus. A carga central de Hebreus, irmãos, é nos mostrar que o sacrifício de Cristo, ou o sacrifício que Cristo fez por nós, nos concede uma segurança eterna. Aquilo que era impossível, por exemplo, de ser feito por meio daqueles ritos judaicos, daqueles ritos levíticos. Lembra de todas aquelas cerimônias, irmãos, que nós encontramos? E às vezes, né, irmão, confessando, nós nos deparamos com um livro de Levítico e começamos a ler. Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso aqui? Você começa aquelas ofertas, cada detalhezinho do que precisava ser feito, e você não entende muito bem. Para isso que Hebreus veio. Ele veio nos mostrar a realidade de todo o sacerdócio, de todas as ofertas, de todas as cerimônias, de todas as vestimentas, de todos os tipos, de todos os personagens. Tudo diz respeito a Cristo.
Irmãos, aqui nós estamos no encargo central, a obra de Cristo. E para que nós compreendamos um pouquinho, e nós vamos entrar isso por toda a carta. Falei algo de recompensa, irmãos, mas meu encargo central está aqui, na pessoa e obra de Cristo. Nós precisamos contemplar isso, irmãos, mais e mais e mais e mais. Então, eu gostaria de usar uma palavra que nós encontramos no Novo Testamento para expressar um pouco a respeito dessa obra de purificação dos pecados. Uma palavra que nós encontramos no Novo Testamento e ela tem 3 sentidos. E essa palavra é propiciação. Então os irmãos podem tomar nota dessa palavra dentro da sexta glória. Propiciação. Se quiser colocar entre parênteses as 3 definições dessa palavra, e aí nós vamos entrar em cada uma delas, porque aí nós vamos ver a riqueza da obra de Cristo, nós vamos ver o encargo da carta aos Hebreus, tá? E ele fez a purificação dos pecados. Então a primeira definição desta palavra se encontra justamente na carta aos Hebreus, no capítulo 2, verso 17. Não vou pegar o contexto, irmãos, para não nos prolongarmos muito. Vou direto aos versos, tá? Hebreus 2, 17. O que diz aí? Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos. Para ser, qual o propósito dele se tornar semelhante aos irmãos? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então note essa expressão, para fazer propiciação. E aqui você precisa redobrar a atenção. Por quê? Por mais que na nossa tradução nós encontramos a mesma palavra, propiciação, no grego, as 3 ocorrências que veremos, elas se diferem no original grego. E isso traz o significado do que estamos querendo abordar. Então, nesse primeiro sentido aqui, propiciação que aparece aí, a palavra propiciação, no grego, e eu vou citar letra por letra para você poder tomar nota, tá? É hilaskomai, e se escreve da seguinte forma: Hilaskomai, hilaskomai. De acordo com o que você pronuncia mesmo, com um H no início e o K, tá? Hilaskomai. E irmãos, isso é muito significativo porque no texto aparece que o nosso Senhor, ele é fiel, ele é misericordioso e fiel sumo sacerdote, e ele é quem faz propiciação. Então, qual a verdade que nós encontramos nesse primeiro aspecto da palavra propiciação? Que Jesus é o nosso sumo sacerdote. É ele quem faz. Note bem, ele quem faz a propiciação. Agora, irmãos, você já tem um campo para entender um pouco melhor Levítico, para entender um pouco melhor Êxodo, porque todas aquelas figuras sacerdotais, todas aquelas vestimentas, aquela roupagem, todos os sacrifícios, todas as ofertas, agora você está entendendo que diz respeito a algo superior que Cristo fez por nós. Nós vamos abordar por toda a carta aos Hebreus. Então, o nosso Senhor, ele é o nosso sumo sacerdote. Esse não é o coração, irmãos, da carta aos Hebreus? Aí está o ponto. É isso que Hebreus vai nos mostrar. Ele vai nos mostrar que Jesus, ele é superior a Arão, porque ele é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sem princípio de dias e sem fim de existência. Aquele que vive, olha que expressão forte, ele vive para interceder por nós. Então Jesus é quem faz a propiciação. Depois você vai entender o que significa essa palavra, tá, irmãos? Vamos aos passos. Segunda ocorrência dessa palavra. 1 João capítulo 2, verso 2. Pode deixar registrado só o verso 2, mas nós vamos ler também o verso 1, tá? Diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo,
o justo. E ele é, então veja, aqui ele não faz, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então agora, irmãos, nós vemos que o nosso Senhor não é apenas aquele que faz, Ele não é apenas o sumo sacerdote, mas Ele também, Ele é a própria oferta, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A palavra aí no grego, apenas para deixar como registro, é hilasmos, H-I-L-A-S-M-O-S, hilasmos, certo? Então Jesus é a oferta da propiciação. Terceira e última ocorrência dessa palavra, Romanos capítulo 3. Verso 25, os irmãos podem deixar registrado, mas nós vamos ler desde o do 21. Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados por obra? Não, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E aí temos o verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, o que nós encontramos aí, irmãos? Veja, no primeiro sentido, ele é o nosso sumo sacerdote, é aquele que faz. No segundo sentido, ele é a propiciação, ele é a oferta. E no terceiro sentido, Jesus é o lugar da propiciação, ou seja, ele é o propiciatório. E vocês vão entender por que isso é importante também. Ele é o propiciatório. Então, novamente recordamos o Antigo Testamento, onde nós temos lá no tabernáculo, em Êxodo 25, a ordem do Senhor para edificar o tabernáculo. E o primeiro móvel que nós encontramos lá é a arca. Os irmãos se lembram? E por cima da arca você tinha uma tampa que se chamava propiciatório. Nesse propiciatório realizava-se o sacrifício, as ofertas, que apontam para o quê? Para a obra consumada do nosso Senhor, aquela que foi realizada uma vez por todas. Por isso que todas aquelas cerimônias não precisam ser mais repetidas. E infelizmente, no nosso contexto atual, muitos têm retornado para ritos judaicos, colocando no meio da assembleia coisas, irmãos, estranhas. E nós vamos estar atentos também com respeito a isso, porque isso toca naquilo que nunca deveria ser tocado, na eficácia da obra do nosso Senhor Jesus. Então nós somos um povo que temos que guardar isso, lembra? A igreja, disse há um tempo atrás, ela é coluna e baluarte da verdade. E a pessoa e obra de Cristo, irmãos, é uma verdade fundamental, não é periférica. É uma verdade pela qual nós temos que contender, nós temos que batalhar diligentemente, como diz Judas. Então, essa tampa era o lugar do sacrifício, e essa tampa diz respeito ao nosso próprio Senhor Jesus. E aqui é importante dizer que o propiciatório, essa palavra propiciação, ela é uma palavra que é correlata com uma palavra que nós encontramos no Antigo Testamento. E isso é importante os irmãos tomarem nota também. E essa palavra é expiação. Como por exemplo você tem em Levítico 16 o dia da expiação, certo? Então são todos panos de fundo para você contemplar essa verdade. E essa palavra propiciação, apenas fazendo uma pequena diferença entre ela e a expiação, apesar de serem
correlatas, essa palavra propiciação fala literalmente de um assento de misericórdia. Um assento de misericórdia. Cristo é o lugar do assento da misericórdia divina. É onde a justiça de Deus foi saciada. E nós fomos perdoados, fomos aceitos no amado, fomos justificados. E todas essas bênçãos que nos acompanham. Propiciatório, literalmente falando, é assento de misericórdia. Por outro lado, essa palavra expiação, ela significa literalmente tirar a culpa. E ela também tem tanta implicação para nós, né, irmãos? Porque o Senhor já tirou a culpa e nós continuamos nos sentindo culpados. Nós continuamos carregando peso, fardo. Por isso que Hebreus vai dizer no capítulo 12, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Também inclui, irmãos, a culpa de nossa própria consciência que ainda não contemplou o valor do sangue, que ainda não contemplou o valor da eficácia da obra de Cristo. Compreende, irmãos? Então, Ele fez a purificação de pecados e Ele fez isso uma vez por todas. E eu agora vou entrar na última glória porque é complementar. Mais uns 10 minutos nós concluímos. Então, guarde isso no coração, irmãos. Assento de misericórdia e tirar a culpa. Certo? Só para citar Elasterion. Elasterion, verdade. Muito obrigado. No grego, essa palavra do último aí que eu não coloquei. Obrigado, irmão. Romanos 3:25. No grego, é porque na verdade o grego para a gente é sempre o menos importante, né? O mais importante é a definição. Mas bem lembrado para montar o quadro aí. Elasterion. É com H-I, né? E o restante de acordo com o que se pronuncia. Elasterion. Tá bom? Jesus é o lugar da propiciação. Então, a sétima glória, para nós fecharmos essas 7 glórias de Cristo, a sétima glória é: Ele assentou-se à direita da majestade nos céus. E tem tudo a ver com o que já construímos até aqui, tá? Ele assentou-se à direita da majestade nos céus. Vamos a um texto para nós começarmos a construir algo aqui, que se encontra em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 110. Salmo 110, apenas o verso 1. Então vai pegando, irmãos, com relação a essa consciência culpada que muitas vezes ainda temos, esses fardos, esse peso, por não contemplarmos a obra de Cristo, porque agora você vai ver Ele numa posição assentado. E o que isso significa, o que isso toca, qual a implicação disso para nós, como seu povo. Tá? Então, Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Que texto maravilhoso, né, irmão? Então, o que o Senhor fez quanto à sua ascensão e entronização? Ele assentou-se. E o que está acontecendo agora na história? Os inimigos já vencidos estão sendo colocados debaixo dos seus pés. Irmãos, esse é o encabeçamento, esse verso. É o encabeçamento da história. Esse verso é o encabeçamento do livro do Apocalipse. Tão difícil para alguns interpretar, né? O que você vê no Apocalipse? Você vê os inimigos já vencidos, sendo colocados, um após outro, debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus. Ele assentou-se. Isso tem muita implicação, porque significa, irmãos, para nós, que o Senhor fez algo de uma magnitude, de uma perfeição tão elevada, que agora Ele pode descansar no trono. Porque a obra que Ele efetuou no Calvário foi um golpe dado eternamente sobre todos os nossos inimigos. Irmãos, se isso não for capaz de falar ao nosso coração, o que será? Nosso Senhor está assentado. Então eu queria fazer como tarefa final aqui, é ver as 4 ocorrências dessa expressão assentou-se na carta aos Hebreus.
para que os irmãos vejam não apenas as ocorrências, mas quais são as implicações para nós, irmãos. Que o Senhor possa falar profundamente no nosso coração. 4 vezes onde a palavra ou a expressão assentou-se ocorre na carta aos Hebreus. A primeira é essa daí mesmo que aparece no capítulo 1, verso 3. Que diz, que depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então essa primeira ocorrência, qual o sentido, qual o significado dela para nós? Que o nosso Senhor, Ele assentou-se após ter feito a purificação de pecados. Isso é muito importante. Não foi antes que o nosso Senhor ocupou aquele trono nos céus. Foi após ter feito a purificação dos pecados. Isso significa, irmãos, que se a obra do Calvário não fosse uma obra perfeita, o nosso Senhor Jesus ele não poderia ressuscitar e aquele trono estaria vazio. Você está entendendo isso, irmão? Mas porque a obra que o Senhor realizou na cruz foi perfeita, porque ela é sim capaz de perdoar, de nos purificar de todo pecado, porque ela responde sim a Deus, porque ela é perfeita e única, não precisa ser repetida. Então o nosso Senhor que entrou na morte, Ele foi ressuscitado, a morte não pôde retê-lo, Ele ressuscitou e Ele ocupa um trono nos céus. Irmãos, se você ainda tem dificuldade com respeito a isso, olhe com os olhos da fé para o alto e compreenda que o trono dos céus está ocupado, e ele está ocupado porque a obra que ele realizou é perfeita. Ele assentou-se à direita da majestade após ter feito a purificação dos pecados. O fato dele estar lá, irmãos, comprova que os nossos pecados foram purificados, foram perdoados, foram tratados. Por isso que Hebreus capítulo 8 diz que ele leva para longe, não faz recordação dos nossos pecados. Isso dá a nós direito de pecar? Não, irmãos. Como diz Romanos 6, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma. Irmãos, é muito pelo contrário. É justamente esse entendimento do que estamos construindo aqui que constrange o nosso coração. É por isso que Paulo vai dizer: o amor de Cristo me constrange. Irmãos, não é a legalidade da lei que nos constrange, é a obra de Cristo, sua pessoa e obra que nos constrange, que nos amarra em cadeias, que nos faz viver, não como escravos segundo a lei, mas escravos por amor. Bendito seja o nosso Senhor. Segunda ocorrência dessa palavra, capítulo 8, versos 1 e 2, nós vamos ler. Diz assim: ora, o essencial, irmãos, em cima desse essencial aí, rabisca na sua Bíblia, faz um círculo aí nesse, o essencial, e coloca o mais importante, coloca uma exclamação aí no final, pra você nunca esquecer disso. O mais importante. Ora, o essencial das coisas que temos dito, que ele disse até aqui, irmãos, o essencial, é que possuímos, é nosso, tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Qual é então a segunda implicação aí para nós vamos colocar aí? Os irmãos podem colocar assim: ele se assentou como um servo do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Vou repetir: ele se assentou como um servo do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Irmãos, qual é esse santuário, esse verdadeiro tabernáculo, irmãos? Cristo e a igreja. Então nós temos duas implicações aqui que eu queria colocar nesse segundo ponto aí, duas implicações para você pensar depois meditando na sua casa. A primeira, irmãos, é impossível você passar por esse verso e não ver a beleza disso. Ele continua sendo servo. Esse ponto, irmãos, tem que falar ao nosso coração, porque mesmo assentado no trono, ele continua sendo servo. O rei também é servo. Como diz o irmão, o trono não mudou o seu caráter. O servo que nós contemplamos aqui,
nos evangelhos, os 3 anos e meio de seu ministério, sua vida oculta, esse servo é aquele que ocupa o trono. Ele continua servindo. Como? Intercedendo por nós. Ele vive para interceder por nós. Então, ele continua sendo servo. Irmão, isso é tremendo. Segunda implicação. A segunda implicação é que, mesmo nessa posição em que ele se encontra, qual é essa posição que nós estamos falando? Assentado no trono, certo? Nessa posição que ele se encontra, ele continua ministrando, ou ele ministra bênçãos para o seu povo. Irmão, isso também é tremendo, porque você vai encontrar, e nós vamos a esse texto apenas para ler, porque nós vamos nos debruçar nele mais tarde, em outro momento. Lá do trono, assentado, o nosso Senhor está ministrando bênçãos para o seu povo. Intercessão e bênçãos. Irmãos, isso está ao nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você está entendendo, irmãos? Qual é a força disso? É isso que nós estamos tratando aqui. Então vamos só lá ver quais são essas bênçãos. Apenas ler o texto, porque não dá para a gente realmente abordar. É aí no capítulo 8 mesmo, versos 10 a 12. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essas são as bênçãos que o nosso sumo sacerdote assentado no trono ministra a nós, o seu povo. Terceira ocorrência, capítulo 10. Capítulo 10, versos 12 e 13. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, veja, eterno, um único sacrifício pelos pecados, não precisa ser repetido, assentou-se à destra de Deus. E o que acontece agora? Aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Esse é o Salmo 110, irmão. Então, como nós vamos colocar essa terceira expressão aí que aparece? Ele assentou-se como vitorioso. Ele assentou-se como vitorioso. Deixa o texto de Hebreus aberto e vamos ao Salmo 24. Esse que é o Salmo da ascensão do nosso Senhor. Então imagine essa cena, irmãos, do nosso Senhor sendo assunto aos céus. E vamos dizer assim, chegando nos portais celestiais. Olha só, irmãos, Salmo 24. Verso 1: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo? Quem é limpo de mãos, irmãos? Quem é limpo de mão? Quem há de subir? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Será que está falando de nós, irmão? Somos nós, somos os limpos de mãos e os puros de coração? Olha o que o texto vai dizer agora. Levantai, imagina a cena do Senhor, irmãos, chegando na ascensão. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém.
Ele assentou-se e está aguardando que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Irmãos, confie, se lance nessa verdade, porque isto é mais preciso do que qualquer cenário que você possa ver. O Senhor está assentado, e por mais que as civilizações sejam a maioria contrárias a Ele, Ele não perdeu a soberania. Ele é o Rei da Glória, Ele é Jeová de Sabaote, Ele é o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha. Ele é vitorioso. Bendito seja o nosso Senhor. E a última ocorrência, irmãos, em Hebreus capítulo 12, versos 1 a 3, e aqui nós concluímos. Hebreus 12, versos de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está, aí aparece, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Que texto encorajador para nós, né, irmãos? Eu queria colocar como esse terceiro ponto, e com uma tremenda implicação para nós, de que Ele se assentou para que nós não desfaleçamos em nossa carreira cristã. Ele se assentou para que nós não desfaleçamos em nossa carreira cristã. Toda a nossa carreira cristã, irmãos, depende da compreensão disso. Então nós estamos começando naquilo que é mais importante da carta aos Hebreus. Possa o Senhor continuar falando-nos por sua graça. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo, Senhor, por tua palavra aberta. Ela pode fazer, pela ação do teu Espírito Santo, aquilo que nenhuma outra coisa pode fazer. Nenhum outro ser humano tem a capacidade de fazer o que a tua palavra faz. Então nós nos confiamos a Ti e nos entregamos diante do Senhor, abertos para que o Senhor faça o teu trabalhar em nosso ser. Ó Senhor, nos ensine a contemplar o essencial das coisas, de que nós possuímos um grande sumo sacerdote, de que o Senhor é nosso e nós somos teu, de que aquilo que o Senhor realizou possui eficácia eterna. Bendito é o Senhor, o Rei da Glória, aquele que está assentado e está aguardando que todos os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. É a Ti que nós nos entregamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.